12 milhões de pessoas estão sem emprego no Brasil. A taxa no terceiro trimestre do ano chega a 11,8%, de acordo com a pesquisa do IBGE. Este é o nosso assunto a partir de agora com o economista da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, a economista Iracema Castelo Branco, e o consultor de economia da Fundação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Eduardo Starosta. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos atualizar esse número, né? Boa noite. Segundo informações que a Iracema estava me passando aqui fora do ar, já passamos dos 12 milhões, né? Já estamos em 12 milhões e 22 mil desempregados ou desocupados no Brasil. Essa taxa de 11,8 é a mais elevada desde o início da pesquisa da PNAD, que é de 2012, né? Se nós tivéssemos mais tempo de pesquisa, provavelmente seria ainda anterior. Nos nossos dados de desemprego da Fundação de Economia e Estatística, que é uma outra metodologia que a PED, a nossa taxa de desemprego já está em 11% e equivale ao que nós tínhamos lá em 2009. Então, nos nossos dados já retrocedemos a 2009 e pela PNAD, como ela é em 2012, então é a mais elevada desse período. Bom, para explicar para os nossos telespectadores, e você pode participar pelo WhatsApp, 9588-2374, esse é o telefone, você pode mandar perguntas e comentários, 9588-2374. A gente vai dividir esse debate em duas partes. O que provocou esta situação, né, uma análise, e depois, no outro bloco, quais as possíveis saídas. Vamos começar então, desde que o presidente Michel Temer assumiu o poder, se tinha expectativa de que se surgisse uma estabilidade na economia. Este índice de desemprego mostra que nós ainda não estamos na estabilidade. A gente também conversava fora do ar, e agora eu vou passar para o Eduardo, de que já há este retrocesso, né, esse crescimento dessa taxa parou, e a gente já pode sentir algum alívio nesse aspecto na economia? Bom, o fato é que a situação que nós encontramos no Brasil seja a situação mais grave em mais de um século. Tá? Por exemplo, a taxa de desemprego, que são as pessoas que estão procurando emprego em relação às pessoas em idade de trabalhar, passando de 11%, é realmente uma coisa quase inédita do nosso país e é acompanhada por outros indicadores também. Vamos pegar a parte que eu mais tramito, que é a parte do varejo, por exemplo. O consumo gaúcho, em 2015 até meados de 2016, retroagiu nada menos do que 5 anos. Então, nós temos aí um problema estrutural no Brasil, que se manifestou com toda a força agora também no Rio Grande do Sul, mas, por outro lado, o que nós estamos enxergando? Algumas melhorias de expectativas, especialmente em setembro e outubro. Por exemplo, voltando ao varejo, em setembro, o comércio varejista do Rio Grande do Sul contratou em torno de 1.040 pessoas. Isso aí pode ser sazonal, ou seja, acontece sempre nesse período do ano? Não. Em setembro do ano passado houve uma queda. Então, esse indicador, também uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que é a nível nacional, de expectativa, de confiança do consumidor, mostra uma sequência de 6 meses de crescimento desse otimismo do consumidor, ainda não em ponto muito bom, mas é o melhor indicador desde 2014. Ou seja, quando a gente vai sair, quando a gente entra numa crise, a gente não entra de uma vez só. Assim como quando a gente sai, não vamos sair de uma vez só. Sim. Isso aí tem que ser, na verdade, um movimento ascendente, um movimento de inflexão, depois ascendente, que deve tomar conta de 2017, 2018, e vai ser tanto melhor quanto melhor for a administração das políticas públicas nos próximos anos. Bom, e Iracema, em cima dos números que a gente estava comentando agora, há pouco, a gente já consegue perceber pelo menos uma estagnação ou estancar esse movimento de crescimento? Bom, pelo lado do mercado de trabalho, ainda existe alguma expectativa de crescimento nesse indicador, ainda em 2017, mesmo levando em consideração alguma reação da economia, porque entende-se que nesse cenário de recessão profunda que o país passa nesses últimos 2 anos, a saída da recessão ela vai ser lenta e ela vai ser gradual.
Então, mesmo que ainda tenhamos, nesse período, ocupações positivas, ou seja, geração de empregos, ainda existe um espaço grande que é o retorno de pessoas ao mercado de trabalho, que a gente chama de aumento da PEA ou aumento da força de trabalho. Isso acontecendo, que é os indicadores mostrando isso, ainda vai pressionar a taxa de desemprego, né, nesse período. Nesse último dado da PNAD, mostra, então, uma estabilidade da taxa de desemprego de 11,8%, também em relação ao trimestre anterior. Essa estabilidade, ela se dá em função de uma saída de pessoas do mercado de trabalho no mesmo contingente da redução no número de ocupações. Ou seja, essa estabilidade nesse indicador não é pelo lado positivo, e sim pelo lado negativo, ou seja, as ocupações ainda estão reduzindo, mas a saída de pessoas no mercado de trabalho é que fez com que estabilizasse esse número. Quando a gente olha 2016, os dados de ocupação pela PNAD, nós tivemos apenas um mês positivo. Todos os outros meses, e aí a tendência geral, ainda é de redução no número de ocupados. Então, isso é que tem pressionado, né, o aumento da taxa de desemprego. Sim. Mesmo olhando pelos indicadores mais gerais da economia, o que se observa é que existe uma tendência, né, de fundo do poço, que a gente chama, que os indicadores que estavam piorando, agora eles estão estabilizando e, num segundo momento, poderia-se ter uma retomada, mas ainda está incerto quando será essa retomada. Sim. E isso acontecendo em 2017, entendemos que ainda será muito lento, ou seja, não será suficiente para o contingente de pessoas que deve retornar ao mercado de trabalho. Vamos traçar um raio-x aqui, dentro da experiência de cada um e das informações que tem, né? Quais setores estão fechando mais vagas? Eu vou começar com ele acima e depois um raio-x mais profundo, que é a especialidade do Eduardo, no comércio mesmo, no varejo. Sim. Mas, claro, temos que incluir a indústria, por exemplo. Entre indústria e comércio, onde é que está o buraco, o fundo do poço está mais né, fundo? Desde o início da crise, nós tínhamos os setores afetados. A indústria foi uma das primeiras, até porque a indústria já passava por um problema anterior à crise, né, de redução do número de ocupados. Depois nós tivemos a construção, que foi o segundo setor afetado, e só depois, num segundo momento, nós tivemos o comércio e o serviço sendo afetados. Os serviços é onde demanda e é onde emprega o maior número de pessoas. Esse setor ainda é negativo, ainda apresenta redução no número de ocupados e os demais, tanto a indústria já mostra algum indicador de tendência positiva, a construção uma certa estabilidade, comércio tem variado, tá? Tem meses aí que apresenta positivo, no mês seguinte ainda é bem negativo. Para os nossos dados, olhando especificamente os ocupados, tanto pelos dados do mercado de trabalho, ainda apresenta uma certa cautela, não tem uma definição muito clara de saída da crise pelo lado do comércio. Pode ser que agora, com a proximidade do final de ano, isso tenha alguma reação. Agora, o serviço, que é onde tem o maior número de pessoas empregadas, esse sim ainda vem apresentando uma tendência bastante negativa, o que nos preocupa ainda. Existe uma razão, Eduardo, para essa movimentação no comércio ser tão inconstante? Existem duas razões. Primeiro, uma coisa que se chama de sazonalidade. Ou seja, existem meses, vamos pensar, Dia das Crianças, outubro. Páscoa, por exemplo. Páscoa. Então, Páscoa nós vamos ter muito emprego na área de supermercados, lojas que vendem chocolate. Dia da Criança, lojas de brinquedos, mercados e hipermercados também. Natal, a mesma coisa, lojas de vestuário, enfim. Cada mês tem uma especificidade. Mas o que dá para dizer? Dá para caracterizar o varejo gaúcho, o varejo nacional, quase da mesma forma, como dois segmentos. O primeiro segmento é aquele segmento intensivo em crédito, que as pessoas não conseguem comprar o bem, tá, pagando à vista, vamos pensar um carro. Tá? E aí que está o maior impacto da crise do emprego no varejo. Ou seja, vão pegar concessionárias, vão pegar lojas de eletroeletrônicos, produtos mais caros que tem que parcelar. Tá? Nós temos uma situação que muitas pessoas físicas estão com o seu nome positivado no mercado,
Tá? E também nós temos uma situação que uma Selic tão alta, uma taxa de juros tão alta, agora há uma inflação tão baixa, como pegou os 2 últimos meses, tá? Os bancos não vão ter lá muito interesse em emprestar dinheiro correndo risco e correndo custo operacional. Então, o dinheiro, mesmo que seja eventualmente mais barato, está difícil de conseguir. Isso impacta diretamente esses segmentos intensivos em crédito. Mas outros segmentos, por exemplo, vamos pegar farmacêuticos. As pessoas, por mais que a crise aperte o sapato, vamos falar assim, Sim. Tá? Essas pessoas já não abrem mão de certos mimos, certos caprichos pessoais, seja com cosméticos, produtos de beleza, entra aí. Isso poderia explicar até mesmo esse fenômeno que tem em Porto Alegre, Sim. das farmácias que são supermercados. Nas hoje são gigantescas as farmácias. farmácia não houve queda de vendas nesse ano, como não houve no ano passado. Os outros segmentos, sim. Segmento tem recuperação, móveis, por exemplo. Alguma coisa está fazendo as pessoas consumirem mais móveis. Material de construção. Começa um processo de recuperação. Tanto que, nos últimos 4 meses, saindo pegando de frente para trás, setembro, agosto, julho e junho, tá? Os dados da empregabilidade do comércio varejista, não vou dizer que são melhores, esse mês de setembro foi melhor, mas sempre são menos ruins que o que acontecia em 2015, mostrando aí sim, a nosso ver, Iracema, tá? Um fundo do poço que, ao que parece, em outubro já vai ficar muito mais claro. Sim. Bom, vamos fazer o seguinte, essa foi a primeira parte da nossa conversa, Sim. a gente vai seguir a conversa tanto com o Eduardo quanto o Iracema no próximo bloco, a gente faz uma pausa e voltamos em seguida, então não saia daí, porque a gente vai, não digo apontar saídas, mas alguns caminhos que estão ficando mais claros depois dessa turbulência, né? Bom, vamos voltar a conversar sobre a taxa de desemprego no Brasil. Você participa pelo WhatsApp, 9588-2374, temos aqui hoje a economista da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, Iracema Castelo Branco, e o consultor de economia da Fundação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Eduardo Starosta. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos seguir a nossa conversa. Vamos lá. Bom, vamos começar com o varejo, né? O varejo do Rio Grande do Sul aumentou a expectativa de contratação de trabalhadores temporários nesse final de ano. O comércio espera uma situação mais tranquila. Dá para te dizer, dentro da sazonalidade, que esse vai ser um período, comparado com o ano passado, positivo? Sim, nós avaliamos que o fundo do poço já chegou, como falamos no outro bloco, e a partir de agora a expectativa é de auferir pequenas taxas de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Então, novembro, muito provavelmente, as vendas vão ser superiores a novembro de 2015, dezembro de 2016, o Natal vai ser melhor que o Natal do ano passado e assim por diante. O que está difícil de prever ainda é o quanto vai ser melhor. Tá? Isso aí depende de vários outros aspectos e várias decisões que devem ser tomadas nas próximas semanas e meses. Ou seja, se nós podemos dizer que o Brasil chegou onde chegou em função de vários erros humanos, isso aí nós podemos... Então, não sei se é a oportunidade agora, mas poderíamos analisar a história econômica do Brasil e ver como que a gente chegou nessa primeira metade da década de 2010, tá? Com os piores resultados econômicos da história brasileira. Tá? Isso aí aconteceu, na verdade, em função dos últimos 30, 40 anos. Foi uma construção lamentável. Tá? Em função de quê? Que nós falamos erros humanos, erros de lidar com a questão pública, erros de aumentar excessivamente impostos, erro de não saber gastar de direito o dinheiro público, fazendo com que gerasse necessidade de financiamento desse setor público, aumentando os juros. Enfim, nós temos um coquetel de argumentos. Tá? Mas, se houver erros, podem haver acertos. E acertos são exatamente o oposto. Ou seja, nós temos aí o primeiro sinal de queda da Selic de 0,25 ponto percentual, que foi há 2, 3 semanas atrás. Se isso tiver continuidade, é um sinal excelente. Assim como
essa questão da proposta de emenda constitucional, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, falta Senado, de limitar gasto público, é positivo, mas não é tudo, precisa mais. Eu vou uma informação para o telespectador, todo mundo fala do rombo do setor público, do déficit, da ordem de 175 bilhões de reais. Eu vou dizer para o sujeito da poltrona aí que tem uma coisa muito pior. Né? Se você analisar, tá, brincar de cabeça de planilha, que nem os economistas, né, Iracema? Pegar a despesa pública do Brasil, mais da metade dela é financiada não por impostos, mas sim por títulos federais. Ou seja, parar de gastar ou parar de gastar mais, só isso não chega. Tem que aumentar a produtividade da economia, tem que impulsionar a geração de valor na economia para quê? Para aí sim gerar os recursos para sanar esse problema público. Tá? Isso é uma condição sine qua non. Qualificação. As lojas gaúchas estão assumindo uma postura de melhoria de produtividade, melhoria de gestão, um programa até da FCDL, que é comércio. O que nós estamos fazendo? Nós estamos sempre buscando aumentar a produtividade, buscando aumentar resultado. Como condição, aumento de produtividade significa aumento de desenvolvimento. E, poxa, gente, o Brasil, um país que tem talvez a maior superfície realmente agricultável do mundo, recursos naturais inigualáveis, água, uma população ainda grande, jovem, sim, saudável. Poxa, tem tudo para produzir. Não está produzindo, tá, por erros humanos. Vai começar a produzir, isso sim, por acertos humanos que a gente espera que venha no futuro. Quanto mais rápidos forem esses acertos humanos, mais rapidamente nós recuperamos e passamos a crescer como uma Índia ou como uma China. Agora, essa perspectiva positiva, digamos assim, para esse final de ano no comércio, pode ter algum reflexo em outros setores da economia? Me permita discordar um pouco aqui do nobre colega, porque olhando para os dados aqui, que é os que eu estudo, relativo ao mercado de trabalho, nós tivemos no Brasil e também aqui no Estado um período que vai de 2004 até 2010 de geração de emprego, de aumento da renda. A partir de 2011, por vários motivos, a gente tem um processo de desaceleração de crescimento econômico e aí a gente passa a gerar cada vez menos empregos. Em 2014 é a nossa menor taxa de desemprego, tanto nacional quanto aqui na região metropolitana, e também um período onde nós tivemos um maior rendimento médio nesse patamar, tanto nacional quanto estadual. Bom, essa geração de emprego e de renda nos permitiu um aumento na massa de rendimentos. Então, nós tivemos, nesse período, um montante cada vez maior de renda em circulação e que essa renda foi canalizada para o comércio, para os serviços e que isso proporcionou um aumento da ocupação. Então, as empresas vendendo mais, as empresas contrataram mais trabalhadores e isso sim acabou estimulando uma geração de empregos. A partir de 2015 a gente passa por um processo de recessão aí por vários motivos que levam a isso. Uma é a própria ação de reduzir gastos públicos no momento que a economia já estava em desaceleração, os dados de 2014 já mostravam isso, e nós passamos então a dimensionar, a colocar cada vez mais condições para uma economia desacelerar, tanto que ela chega a uma recessão. E por isso nós temos agora uma redução dos postos de trabalho, ou seja, as empresas estão, algumas falindo, outras estão diminuindo as suas vendas e por isso contrata menos, demite mais e gera uma massa salarial, os empregos menor, a renda, o rendimento médio ele está em queda desde 2015 e isso faz com que tenha cada vez uma renda menor na economia. Bom, a partir disso, olhar as perspectivas então para 2015, a gente vai olhar. Uma é
Pelo lado das exportações, é verdade, as exportações estão crescendo, mas a exportação ela não é um propulsor, ela não é a atividade que vai demandar e que vai gerar um crescimento econômico sustentável para essa geração de empregos que foram perdidas. Bom, a outra opção é olhar para a economia nacional, ou seja, para a demanda interna, tanto quanto foi no período anterior. E o que se observa é a renda ainda em queda, as restrições ao crédito, uma taxa de juros ainda elevada, não dão as condições necessárias para uma recuperação econômica. E enquanto não tivermos recuperação econômica, não teremos geração de empregos de boa qualidade. Os dados mostram que desde 2011 para cá, os empregos que estão sendo eliminados são os empregos com carteira assinada e, portanto, com benefícios e que contribuem para a Previdência Social. Então, por isso, a Previdência também está tendo aí uma redução da sua receita, porque tem cada vez menos uma quantidade menor de pessoas empregadas e que contribuem para a Previdência. E os empregos, por outro lado, que estão sendo gerados são os empregos de melhor qualidade. É o autônomo por conta própria, é a empregada doméstica e é também o trabalho sem carteira assinada. Então, são essas ocupações que estão sendo geradas e que nos remete muito a uma ideia e ao que aconteceu no país nos anos 90. Na segunda metade dos anos 90, em que nós tivemos também um processo muito parecido, que nós chamamos de precarização do mercado de trabalho, ou seja, eram essas ocupações de pior qualidade que estavam sendo geradas, isso num contexto de abertura comercial, isso num contexto de reestruturação econômica. Todos esses fatores nos levam a crer que mesmo em 2017, possível ainda em 2018, essa retomada possível da economia vai ser muito lenta e não vai ser suficiente para recompor, para gerar empregos com carteira assinada para esse contingente que foi demitido nos últimos 2 anos. Bom, é legal quando a gente tem alguma discordância, por isso que convidamos 2 especialistas justamente para trazer pontos de vista diferentes. Preciso avançar na nossa conversa até trazendo perguntas dos nossos telespectadores que estão mandando. A Letícia de Canoas pergunta se a onda de violência não colabora para que o setor de serviços ou até mesmo o comércio se retraia, já que ninguém mais sai de casa para consumir ou até mesmo para comprar. A gente hoje tinha matéria em outros jornais falando sobre assaltos dentro de shopping centers, que eram considerados locais seguros, por exemplo. Vou começar com o Eduardo. Bom, isso aí, evidentemente, sim, como é a Letícia. Letícia, bela pergunta. Evidentemente, você tem toda a razão. Comércio, serviços, até indústria tem problemas com violência e aí eu acho que o maior ponto de discordância meu e da Iracema é uma questão de princípio. Tá? A nossa visão, uma visão mais empresarial, ela vai considerar o quê? Que o grande problema da economia brasileira é o excesso de gastos. Sim. Já a Iracema coloca uma visão diferente, quer dizer, porque o gasto reduziu, houve um problema de recessão. Bom, nós entendemos diferente. Isso aí é uma discussão acadêmica, respeito. Claro. Ela tem certeza que me respeita também. Mas o que nós vamos colocar para a Letícia? Letícia, no momento em que o nosso Estado gasta mal, tá, presta serviços ruins de segurança, é porque tem bandido na rua. De saúde, gente doente, de educação, com sérios problemas de formação, os nossos exames do Enem, segundo me consta, estão piores que há 12 anos atrás. Isso mostra o quê? Mostra que está na hora, como nós falamos anteriormente, de começar a ter acertos. Tá? Não criminalizar erros fazem parte da evolução, todos os países erraram, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Inglaterra, todos viveram suas crises, nós estamos vivendo a nossa, e o importante agora é aprender para reparar os erros do passado e transformar eles em bons acertos no futuro. Sim. Iracema, quer participar também dessa questão? Sim, eu acho que a insegurança ela é crescente, né? E isso vem de décadas, né, de problemas sociais, de desigualdade que o Brasil enfrenta e que isso, sim, afeta as vendas na medida em que as pessoas não estão estimuladas a saírem de casa. Agora, mais que isso, é a própria queda na renda, né, e o sentimento de incerteza do trabalhador de a qualquer momento perder o seu emprego. Então, isso
também é que tem levado à redução da venda. A gente está chegando nos finalmente, né? Estamos chegando ao final dessa conversa e eu vou juntar duas perguntas que estão nessa perspectiva, já que a gente está analisando serviços públicos, né, e sim a gestão, né, e os gastos públicos. A gente teve uma eleição agora, né? Os novos prefeitos, e vamos tentar analisar o governo em geral, no municipal, estadual e também no federal, né? Qual o grande desafio dos novos prefeitos, né? E o custo para manter esse trabalhador? Ele é alto? Não chegou o momento de repente, falando em encargos e carga tributária, o governo repensar algumas medidas a respeito para estimular a economia? Até onde eles podem ir na concepção de vocês? Vou começar com o Eduardo e encerro com o Iracema. Bom, o que nós diríamos? Tá? Primeiro, em relação às eleições. As eleições, tá, teve muito candidato bom que perdeu a reeleição ou perdeu a eleição e candidatos bons que ganharam, assim como candidatos ruins que venceram candidatos potencialmente melhores em conhecimento. O que mostra, a meu ver, isso aí, antes de tudo, é uma necessidade do eleitor brasileiro em buscar por mudança. A mudança não se sabe para onde vai agora. Tá? Existem grupos que estão sendo, vamos falar assim, demonizados, mas não existe aquela visão na comunidade, no eleitor brasileiro, da solução. O que foi uma elevada rotatividade, tá, de prefeitos e vereadores em função de uma necessidade de mudança. Uma mudança que não sabe para onde ainda. Sim, vê se eu entendi. Uma mudança calcada mais na ojeriza, no ódio mesmo, do que na rejeição, na rejeição de quem, na rejeição ao poder, não necessariamente sim, quem estava no poder. Sim, sim. Tá? Isso aí foi um esgotamento. A segunda questão, galera, era se o governo pode já repensar, né, tanto na esfera municipal, estadual e federal, pode e deve repensar. Tributária. Vamos pensar o seguinte, tá? Um empresário vai contratar um trabalhador, tá, por um salário, vamos pegar um salário de R$ 1.500. Tá? Esse salário, tá, em encargos e impostos, ele praticamente dobra. Tá? Então, o gasto que o empresário tem com o trabalhador é muito superior à renda do próprio trabalhador. Havendo uma simplificação disso aí, tá, a tendência qual é? É diminuir o risco de empregabilidade, de empregar, tá, e diminuindo o risco e necessariamente com qualificação desse trabalhador, dessa mão de obra, sim, a uma recuperação salarial. Não adianta, tá, sim, a nosso ver, simplesmente dizer, olha, nós temos uma situação atípica em 2014, como foi em 2008 nos Estados Unidos, de pleno emprego, onde o salário, sim, inflacionou demais por falta de disponibilidade de pessoas qualificadas. Mas aquilo foi o auge de uma bolha de uma política de renda iniciada em 2003, sim, que tinha um tempo de vida limitado para continuar. Tá? Bom, eu vou ter que passar para a Iracema para a gente encerrar a sua perspectiva, Iracema. Eu acredito muito mais as pessoas que conseguiram ser incluídas, né, no mercado de trabalho, que conseguiram ser incluídas na sociedade, conseguiram consumir, perderam isso numa recessão tamanha como essa de 2015, 2016, e por isso existe muito mais uma rejeição, né, uma rejeição à política de uma maneira geral e também o que tem visto na mídia a respeito de um determinado político, a respeito de um determinado partido. Tanto é assim que aqui na capital a gente teve muito mais brancos, nulos e abstenções do que votos para um determinado candidato que venceu a eleição. Agora, olhando pela perspectiva de custo, né, o que a gente tem aí para os próximos os desafios, primeiro, olhando a estrutura tributária no Brasil, ela precisa ser repensada, ela precisa ter uma reforma, ela precisa ser discutida. A questão é quem quer discutir a reforma tributária. Porque hoje nós temos, diferente dos países ricos, dos países desenvolvidos, no Brasil a gente tem uma tributação muito pesada na renda, muito pesada no consumo e muito branda para aqueles que recebem dividendos, para aqueles que recebem lucros e também ao patrimônio e às fortunas. Então, isso é necessário ser repensado. Os ganhos de renda que nós tivemos nesse período foi o que reduziu a desigualdade, tanto desigualdade de renda
desigualdade também pelo lado da educação. Nos últimos anos, nós tivemos um avanço na escolaridade e o salário ele não cresceu proporcional a isso. Então, acredito que não seja só uma condição Sim. de aumentar a escolaridade ou de aumentar a qualificação que isso vai resolver. Então, é necessário analisar com muito cautela esses dados, porque pode gerar um problema ainda maior, tanto de desigualdade, de pobreza, de voltar os indicadores que nós tínhamos há mais de 10 anos atrás. Bom, a gente tem aqui uma amostragem de duas perspectivas. Eu quero agradecer aos nossos dois convidados por estarem aqui hoje e entrarem nesse debate. Muito obrigado, seja bem-vindo, Eduardo, e também Iracema. Só deixa eu cumprimentar a Por Iracema, favor. senão vamos pensar que a gente vai se estapear na Não, saída. claro. Foi em alto nível o debate e é isso que a gente queria, duas perspectivas que estão em jogo. E se você perdeu algum detalhe e quer analisar essas duas perspectivas, tem reapresentação deste programa às 10 da noite e também ele vai para o YouTube e para o nosso site da ubratv.com.br para você avaliar novamente.